Então vamos lá. Deixa eu explicar melhor então a função PDO, porque ela é nativa, né, dessa forma de estruturar. Quando você trabalha com orientação a objetos em MVC, é interessante você chamar a conexão dessa forma. Quando você coloca um new PDO, ele pede 4 parâmetros obrigatórios. Eu posso passar mais, vou passar um agora. O primeiro parâmetro, ele é referente ao seu banco de dados. Então, você tem que apontar o host e o nome do banco de dados. O segundo parâmetro, na verdade, são 3 obrigatórios, né? Fica sendo 4 porque aqui dentro, automaticamente no primeiro que relaciona com o banco, você tem que falar o servidor e o nome, então são 2. Depois vem o nome do usuário do banco e a senha. Eu posso ter outros que são obrigatórios. Para colocar o host, nós colocamos aqui uma instrução que foi MySQL, e aqui eu pedi o host e pedir o nome dele. Então, dessa forma, se você for inserir dessa forma específica, você tem que fazer essa mesma estrutura que eu coloquei aqui. Então, para todas as vezes que vocês forem utilizar uma conexão com PDO, é só fazer isso. Claro que pode mudar o nome do seu banco de dados e tudo, mas se você estiver trabalhando com MVC como eu estou trabalhando aqui, o que vai acontecer é exatamente isso. É só você alterar os nomes das referências e tudo vai funcionar perfeitamente. Tendo feito isso, eu vou fazer o seguinte. Aqui embaixo vamos colocar, aliás, vamos acrescentar o outro parâmetro que eu falei que seria o opcional. Eu vou precisar dele aqui, que é justamente para a gente poder codificar esse banco de dados. Então, vou colocar aqui options, e esse parâmetro options, nós vamos fazer com que essa variável options, que eu vou estar mandando aqui, eu posso até colocar o this, se bem que eu vou estar inserindo ela diretamente aqui dentro dessa classe, então não vai ter essa necessidade da referência por fora. Eu vou iniciar ela aqui em cima. Então aqui, ó, eu não preciso dar a referência do this, porque ele, além de estar na mesma classe, ele está na mesma função. Quando somente está na mesma classe, eu dou referência do this, como foi nessas variáveis aqui acima. Estando dentro da mesma função, não tem necessidade. Então vou criar aqui o objeto, porque ele não existe ainda, options, e vou falar que options vai estar recebendo um array, e esse array ele vai me trazer as seguintes informações aqui. Ó. Vou criar aqui embaixo. Vamos colocar desse jeito. Ele vai me trazer uma... Se eu não me engano, o comando é attr init. Né? Então é PDO. Você vai colocar aqui 2 pontos, 2 pontos. MySQL. Cuidado com a escrita aqui. É attr de atributo init command. Dessa forma aqui. Ó. Você encontra tudo isso na documentação do PHP 7. E funciona também no PHP a partir do 5.3. Tendo feito isso, nós vamos passar aqui para ele que ele vai setar nomes que tenham codificação UTF-8. Isso aqui é extremamente importante, né? Porque se o banco não tiver configuração para UTF-8, ele faz essa configuração. Então, é importante vocês passarem todas as classes, como eu quero deixar esse código também para reaproveitamento, em que vocês possam aplicar depois essas classes conexões em outro projeto, fica aí essa dica. E outro que nós temos aqui, vou colocar a vírgula e vou copiar essa instrução, vamos fazer aqui, ó, é o reporte para erros. Né? Caso dê algum erro, ele vai me retornar aqui então um MySQL, aliás, não tem MySQL nesse caso, é só um attr error. attr error, aliás, esse é errmod, dessa forma aqui, não é o error não, é errmod. E aqui nós vamos pedir para que ele me demonstre qual erro é esse. Para fazer isso, nós vamos colocar aqui o PDO, 2 pontos, 2 pontos, errmod, warning. Dessa forma aqui, ó. Pode conferir, né, todas essas informações dentro lá da documentação. Não tem vírgula porque eu não vou colocar nenhum outro parâmetro. Se eu fosse colocar, eu aplicaria ele aqui. Então, é um array que guardou essas duas informações. Na primeira posição, que é a posição 0, ele está guardando a codificação. E na segunda, algum alerta, mensagem que venha a acontecer. Ponto e vírgula, Ctrl S, eu vou estar passando essas duas informações quando eu executar essa minha conexão através aí, né, dessa variável options. Tendo feito isso, nós precisamos executar, chamar essa conectar. Até agora nada acontece. Por quê? Eu tenho o meu consultor fala que essas variáveis vão receber essas informações, mas não utiliza essas informações. Para que isso funcione, dentro do construtor eu vou criar um try, vou pressionar Tab para ele criar a estrutura do try. Para quem não conhece o try, quando você coloca isso, tudo que eu coloco aqui dentro do try vai ser executado.
Se der algum problema, ele cai na exceção, que é o catch. Então, o que eu tenho que mandar executar primeiro? Justamente a chamada da minha função conectar. A gente vai fazer essa chamada na próxima aula.